Faltando pouco menos de um mês para o início do Mundial de Free Fire, que será realizado a partir do dia 22 de maio em Singapura, uma notícia pegou de surpresa o cenário do game. Na semana passada, 2 times da Índia foram eliminados da competição após o país sede do torneio impedir a entrada de viajantes vindo da Índia por conta do agravamento da pandemia do coronavírus. E no vídeo de hoje eu vou te contar por que essa notícia da exclusão dos times da Índia leva preocupação também para o cenário brasileiro do game e a resposta da Garena. Será que os times brasileiros estão realmente confirmados na competição? Tudo isso agora. E antes da gente começar o assunto de hoje, aquelas dicas de sempre. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve por aqui, deixa o seu like nesse vídeo, isso é muito importante pra gente, de verdade. Ative o sininho aqui pra você ser notificado sempre que um vídeo novo pintar por aqui. E também uma novidade, eu abri meu clube de membros, agora você pode participar diretamente aqui no canal, decidindo quais são as pautas, participando também dos quadros. Os links estão aqui na descrição pra você fazer parte do clube de membros, claro, se você puder contribuir com o meu canal. Agora tá na hora da gente discutir. Será que os times brasileiros estão ameaçados no Mundial de Free Fire? Agora. E pra gente começar a contar essa história, a gente tem que voltar no dia 23 de abril, sexta-feira passada, quando a Garena divulgou um comunicado global informando que as 2 equipes classificadas para o Mundial da Índia, a Galaxy Racer e também a Team Elite, estavam eliminados da competição por conta do agravamento da pandemia do coronavírus na Índia. E o comunicado para exclusão dessas 2 equipes diz resumidamente o seguinte: na tarde desta quinta-feira, o governo de Singapura anunciou que visitantes com histórico recente de passagem pela Índia nos últimos 14 dias não terão entrada ou trânsito permitido em Singapura. Fizemos a difícil escolha de prosseguir com o Mundial de Free Fire sem os times da Índia após termos explorado todas as opções para incluí-los. Nós simpatizamos e entendemos a decepção de ambos os times e daremos parte da premiação para eles. E o motivo do governo de Singapura ter impedido a entrada de viajantes da Índia ou que tivessem tido qualquer passagem por lá nos últimos 14 dias é fácil de entender e também claro na nota. É o agravamento da pandemia do coronavírus no país que bate recordes atrás de recordes. Neste momento, a Índia é líder mundial de novos casos do coronavírus, chegando a ultrapassar em alguns dias dessa semana de mais de 300 mil novos casos diários da doença. Na última quarta-feira, um novo boletim foi divulgado e deu conta de mais de 3 mil mortes pelo coronavírus no país asiático. Bom, isso te parece familiar, não é verdade? Porque o Brasil passa por situação muito semelhante. Enquanto a Índia enxerga uma escalada veloz no número de novos casos diários, eu falei anteriormente que chega a bater 300 mil novos casos diários, o Brasil tem média móvel atual de número de novas contaminações em 53 mil. Mas tem um dado que a gente precisa também explorar aqui. A população da Índia é sensivelmente maior do que a brasileira. A Índia tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, enquanto o Brasil tem pouco mais de 210 milhões de habitantes. É claro que nesta proporção fica claro que o Brasil também tem um número altíssimo de novos casos diários. Se a gente comparar o número de novas mortes, Brasil e Índia estão praticamente empatados. E é claro que aqui é um canal de esportes eletrônicos e a gente fala de títulos, torneios, jogadores, transferências, mas é importante também a gente discutir a política porque ela está intimamente ligada com o esporte eletrônico. E um outro dado que serve para a gente levar em consideração neste momento, quando a gente avalia a participação brasileira no Mundial de Free Fire, neste contexto de pandemia, é como os 2 governos de Brasil e da Índia são observados internacionalmente. A Índia é governada desde 2014 por Narendra Modi. Ele também é um político tido como negacionista. Chegou a negar o vírus em diversas oportunidades e o reflexo a gente vê agora em sua população. Bom, nada também estranho para quem também é brasileiro, porque o governo de Jair Bolsonaro também é um negacionista da pandemia. Em diversos momentos o presidente chegou a caçoar do vírus e inclusive negou a compra de vacinas no ano passado. O reflexo a gente vê agora também no número de mortes e novos casos e também restrições de viagens de brasileiros para outros países do mundo, seja para turismo ou para trabalhar, que é o caso dos atletas de esportes aqui do Brasil que estão indo para o exterior para disputar as suas competições. Neste momento, o time brasileiro de League of Legends da Pen Game
teve entrada autorizada na Islândia, mas nada garante que os brasileiros classificados para o Mundial de Free Fire vão ter as suas entradas permitidas em Singapura, e eu te conto agora por quê. Com a pergunta clara se os brasileiros vão disputar a competição, a Garena não se manifestou e perdeu a oportunidade de confirmar os brasileiros na competição. Ou seja, neste momento, a Garena não confirma oficialmente que Loud e Fluxo estarão na competição. A resposta dela foi a seguinte: a Garena não tem informações a compartilhar sobre o assunto no momento. Iremos atualizar nas nossas redes sociais e no site Free Fire Esports assim que tivermos uma novidade a respeito. E eu entrei em contato novamente com a Garena para tentar saber mais informações, mas de fato a Garena neste momento não confirma a participação dos brasileiros no Mundial de Free Fire. Vamos ter que aguardar os próximos dias para saber se os brasileiros vão sim ser efetivados na competição. E eu também procurei saber nos bastidores se as duas equipes já estão com suas passagens marcadas, se continuam seus ritmos de treino. As minhas informações apuradas foram as seguintes: os dois times seguem a sua rotina normal, já têm as suas passagens compradas e que neste momento não há nenhuma informação de eliminação ou exclusão no torneio. Mas é um dado importante, uma vez que a Garena decide não se manifestar sobre o assunto, mostra também uma espécie de instabilidade, uma vez que o Brasil é, como eu falei anteriormente, um risco para a comunidade internacional. E eu também perguntei à Embaixada de Singapura se há neste momento alguma restrição de viajantes brasileiros para entrada no país e também de pessoas que tenham passado pelo Brasil nos últimos 14 dias. A embaixada me respondeu que neste momento não há restrição para brasileiros ou pessoas que têm passado por aqui para a entrada em Singapura e que os protocolos sanitários são básicos, aqueles que qualquer viajante precisa passar. Uma quarentena obrigatória e também testes negativados de Covid. E é claro que a Garena deve estar fazendo todos os esforços para que os brasileiros sejam admitidos em Singapura e, consequentemente, disputem a competição. Mas, neste momento, a gente já tem a notícia de que dois times da Índia que representam um risco para a comunidade internacional por conta da tragédia da pandemia no país foram eliminados. O Brasil, que tem situação semelhante, também liga o sinal de alerta. A gente tem que acompanhar os próximos passos, uma vez que a Garena também perdeu a chance de confirmar claramente a participação dos brasileiros na competição, e o meu canal vai seguir em cima deste caso, porque claro, a gente quer ver o Fluxo e também quer ver a Loud na competição mundial de Free Fire, mas enfim, neste contexto de pandemia, alguns desafios se impõem e o Brasil, infelizmente, não é nenhum exemplo no trato com a pandemia, e isso, claro, respinga também nos esportes eletrônicos. Para quem acha que política não tem nada a ver com esportes ou esportes eletrônicos, tá bastante enganado. E o que vocês estão achando disso tudo? Brasil, pandemia, Mundial de Free Fire, os brasileiros são favoritos? Deixe aqui nos comentários as suas opiniões. Também se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem um like por aqui, façam parte do meu clube de membros também, vai ser muito legal a gente trocar essa ideia diária nos grupos, pra gente conversar bastante de esportes eletrônicos. E claro, todos esses debates também continuam nas minhas redes sociais, vocês me acham lá como Xande Teixeira no Twitter e também no Instagram, onde eu sou mais ativo. Te vejo em uma outra oportunidade, vou ficar em cima desse caso do Mundial de Free Fire e a participação dos brasileiros. Assim que tiver uma novidade, eu trago aqui pra vocês. Vou ficando por aqui, deixo um grande abraço pra vocês e até a próxima!